O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou o projeto aprovado ontem pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que prevê tratamento contra a homossexualidade. Padilha esteve no Senado em audiência com o presidente Renan Calheiros, que recebeu também artistas e representantes religiosos do Distrito Federal. O deputado distrital Agaciel Maia e representantes de várias religiões se reuniram com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediram apoio para a legalização dos terrenos ocupados por templos e igrejas no Distrito Federal. Eu fui procurado por todos os segmentos religiosos de Brasília, os espíritas, a Igreja Católica, os evangélicos, o pessoal da Ubanda, no sentido de que eles têm uma grande aflição, o problema da legalização das igrejas e desses templos. Então nós vamos pedir ajuda ao presidente Renan, junto com ele, para que possa dar uma solução através de um projeto federal, já que no âmbito da legislação aqui do Distrito Federal sempre tem um retrocesso. Representantes dos artistas também estiveram reunidos com o presidente Renan para pedir urgência para a votação do projeto que trata da gestão dos direitos autorais e regulamenta o funcionamento do ECAD, dando mais transparência no sistema de arrecadação. A proposta está na CCJ e depois que for votada deve ir direto para a votação em plenário. Basicamente, a gente quer transparência. Basicamente, a gente quer uma fiscalização. Se eles são um monopólio, eles têm que ser fiscalizados. Isso não dá mais para a gente ficar, sabe, lado de lá, o lado de cá, falando. Isso é uma coisa que é óbvia e é o que a gente quer, transparência e fiscalização com o dinheiro do autor. O sistema como está hoje não interessa aos usuários do sistema de direito autoral no Brasil e não interessa a artistas e compositores, porque artistas e compositores não sabem quanto deveriam receber e aqueles que usam o sistema, que são cobrados pelo sistema, não sabem de fato quanto deveriam pagar e como deve se pagar. O presidente Renan se encontrou também com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela, e com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar da construção de um hospital cardiológico no estado. O Ministério da Saúde quer também a colaboração do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas para a produção de medicamentos para tratamentos contra o câncer. Após o encontro, o ministro Alexandre Padilha comentou o projeto conhecido como Cura Gay, aprovado ontem pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Eu acredito que essa casa que fez a Constituição e fez o Sistema Único de Saúde do país, certamente a Comissão de Saúde e a CCJ vão julgar que um projeto não pode estabelecer cura para aquilo que não é doença. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi tema de audiência pública em uma comissão do Senado nesta quarta-feira. Em outras reuniões, os senadores aprovaram a distribuição de um cartão personalizado para pacientes do SUS e discutiram os problemas da mobilidade urbana. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Foi discutida a legalização do casamento civil, indo além do que já foi assegurado pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, que em 14 de maio passado adotou resolução para obrigar os cartórios a formalizar casamentos homoafetivos. O deputado federal João Willis quer que o Congresso Nacional se posicione oficialmente sobre o assunto. Na prática, o casamento civil igualitário está aprovado, né? Quer dizer, materialmente os gays, a comunidade LGBT tem direito ao casamento civil graças à regulamentação do CNJ. Mas isso é uma jurisprudência, é uma decisão do judiciário. Não tem força de lei ainda, quer dizer, o Código Civil não foi alterado, nem a Constituição Federal foi alterada. Não tem por que deputados e senadores se recusarem a votar uma alteração do Código Civil e uma alteração da Constituição. Então, minhas expectativas são as melhores para aprovação. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que isenta o 13º salário da cobrança de imposto de renda das pessoas físicas. A proposta ainda precisa ser apreciada na Comissão de Assuntos Econômicos. Também foi aprovado o texto que obriga o Ministério da Saúde a fornecer aos usuários do SUS um cartão nacional com informações médicas de cada paciente. A matéria segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. É um projeto muito importante porque complementa a necessidade de ter um cartão do SUS que efetivamente atenda a população brasileira e sirva de base de informações para qualquer tratamento, inclusive de emergência. Então nós estamos colocando no cartão o tipo sanguíneo, o tipo de alergia, que tipo de medicamentos o cidadão toma, enfim, é uma espécie de prontuário do cidadão, da cidadã, para que ao chegar no hospital,
ela possa ter todas as informações naquele cartão e, portanto, orientar o atendimento médico. A Comissão de Infraestrutura discutiu em audiência pública a mobilidade urbana, a gestão e o financiamento da rede de transportes no país. Os participantes se mostraram preocupados com a falta de investimentos na malha rodoviária e no transporte coletivo nas grandes cidades. Esse fato, aliado ao aumento do número de automóveis particulares, vem, segundo eles, provocando queda na qualidade de vida de uma parcela expressiva da população. A crise que nós estamos vendo aí nas ruas é uma crise de mobilidade urbana. É verdade que o país melhorou, que o poder aquisitivo cresceu, que algumas pessoas mudaram de faixa no poder aquisitivo, algumas pessoas que melhoraram de vida compraram um carro e descobriram que o carro tem que ficar em casa porque não tem como andar nesse carro, porque não houve prioridade para o sistema coletivo de transporte nas cidades. A Comissão de Infraestrutura também aprovou novos critérios para as áreas de exploração da plataforma continental brasileira. O projeto propõe limites entre estados e municípios no mar, que vão influenciar na distribuição de royalties e outras receitas decorrentes da extração de petróleo e gás natural. A proposta segue agora para análise terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje novas regras para a realização de concursos públicos federais. A reunião começou com a sabatina do desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão, que teve o nome aprovado por unanimidade para ocupar o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Processos não são papéis, processos são pessoas e, como tal, cada um deles tem a sua singularidade, a exemplo dos seres que os formam. Nenhum processo é igual a outro e não pode ser tratado como um simples volume na estante ou um número na tela do computador. Logo após, os senadores aprovaram um projeto que regulamenta a realização dos concursos públicos federais. A obrigatoriedade de que estados e municípios seguissem as mesmas regras foi retirada do texto por ser inconstitucional. É óbvio que este movimento, aprovado pelo Senado, será um mecanismo de debate, um mecanismo de pressão democrática em todas as unidades da federação. O ponto do texto que causou mais polêmica foi o que previa a nomeação obrigatória dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecido no edital. Continuo com a visão já manifesta da prevalência do interesse público e da própria administração em relação à expectativa dos concursados. O que existe também, de outro lado, é esta distorção, a utilização de concursos públicos com fins eleitoreiros. As despesas de inscrição no concurso deverão ser ressarcidas ao concursado que não foi chamado em função de uma mudança substancial de prioridades. Mas eu creio que é de todo necessário prevermos essa hipótese, né, para que prevaleça o interesse público que originou o concurso. O impasse foi solucionado por uma emenda do senador Pedro Tax, aprovada pela comissão. A proposta prevê exceções para a nomeação dos candidatos conforme decisões já tomadas pela Justiça. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, têm direito subjetivo à nomeação ou contratação no cargo ou emprego para o qual concorreram, dentro do prazo de validade do concurso, salvo situação excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária, indicada por ato devidamente motivado. É o que determina a decisão do Supremo Tribunal Federal. A aprovação das novas regras foi comemorada por candidatos a concursos públicos que acompanharam a reunião. A aprovação dessa lei vai trazer um aspecto muito mais sério para o concurso público, porque até hoje nunca teve uma lei específica para concurso público. Tivemos um grande avanço na Constituição de 1988 com a adoção do concurso público, mas é muito importante garantir regras que garantam transparência, impessoalidade e oportunidades iguais para todos ingressarem na administração pública. A Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 aprovou requerimento para visitar as cidades que vão sediar o Mundial do próximo ano. Vão ser percorridas obras em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Curitiba, Natal, Fortaleza, Manaus e Cuiabá. Também serão vistoriadas as obras de mobilidade e infraestrutura em Brasília. Os integrantes do colegiado, ligado à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, já visitaram o estádio na capital federal e as obras em Recife e Salvador. O relator do projeto que regulamenta os direitos dos empregados domésticos se reuniu hoje com os ministros da Previdência Garibaldi Alves e da Casa Civil Gleisi Hoffmann. O senador Romero Jucá disse que vai manter a redução do INSS pago pelos patrões de 12% para 8%, proposta que não conta com o apoio do Palácio do Planalto. Na semana que vem, o relator tem um encontro com técnicos do governo. Nós queremos votar o quanto antes essa matéria, isso é uma matéria urgente para o país, mas também queremos fazer um trabalho em sintonia com quem vai ter que sancionar o projeto depois. Porque nós queremos ver o projeto aprovado, sancionado, virando lei, garantindo a igualdade aos empregados domésticos e garantindo o equilíbrio econômico e financeiro das famílias para terem o seu emprego doméstico garantido. Os deputados já podem fazer uma segunda tentativa para apreciar as regras de divisão do Fundo de Participação dos Estados. Na noite de ontem, os senadores aprovaram mais um projeto sobre o FPE em plenário. O primeiro texto foi rejeitado pela Câmara na semana passada. Entenda o que muda com a nova proposta. O texto aprovado mantém as regras atuais de repasse para este e os próximos 2 anos. Nesse período, os estados vão receber a média do que foi pago em 2011 e 2012. Pela divisão em vigor, o Sul e o Sudeste têm direito a 15% do FPE, enquanto o Centro-Oeste, Norte e Nordeste ficam com 85%. As mudanças só se aplicam para 2016 e 2017. Soma-se ao valor atualmente repassado a variação da inflação, mais 75% do crescimento do país no ano anterior, e não 50%, como previa a proposta rejeitada pela Câmara. Outras 2 mudanças dizem respeito à divisão do possível excedente do fundo. Os critérios ainda levam em conta a população e a renda familiar per capita. Os estados pouco populosos, localizados principalmente no norte do país, vão receber uma fatia maior do excedente em comparação com a proposta apresentada em abril. E os estados com maior renda domiciliar per capita, como os do Sul e do Sudeste, continuam ficando com uma fatia menor da sobra. Só que agora, esse montante é um pouco maior. Vale lembrar que nenhuma unidade da federação pode ter um coeficiente de rateio do fundo menor do que 0,5%. Esses 2 ajustes foram feitos para atender às demandas dos deputados. Com essas modificações, eu espero que a gente ganhe condições para dialogar com a Câmara dos Deputados ainda esta semana e na semana seguinte, que é a semana, inclusive, do retorno do presidente da Câmara, que se encontra em missão oficial fora do país, na expectativa da gente, inclusive, também conseguir essa mesma coesão, esse mesmo acordo que nós conseguimos no Senado. Estou otimista porque creio que a Câmara dos Deputados haverá de cumprir o seu papel bicameral, votando, mesmo que aprove um texto diferente daquele do Senado, mas que vote um texto para que o Senado possa funcionar como Câmara revisora e que nós possamos finalmente oferecer à nação uma nova lei com critérios novos para o FPE e que respeite a questão da governabilidade e a questão da responsabilidade fiscal com os recursos atuais. A cláusula de vigência, que previa a revisão dos critérios de partilha para 2018, foi retirada do texto. Até lá, os parlamentares é que vão decidir quando fixar novas regras de rateio. Fixados em 1989, os critérios de divisão do FPE deveriam ter sido reformulados em 1992, mas nada foi feito. Então, em 2010, o Supremo considerou o modelo inconstitucional por não mais refletir a realidade socioeconômica do país e determinou que o Congresso fixasse as novas regras até o fim de 2012. Os parlamentares, no entanto, não conseguiram chegar a um consenso. O prazo para a decisão foi estendido e termina agora no dia 3 de julho. Na falta de novos parâmetros, os 26 estados, mais o Distrito Federal, correm o risco de ficar sem o repasse, que chega a 50 bilhões de reais. O Senado fez um esforço e votou novamente
novos critérios de distribuição do fundo de participação. Nós esperamos agora que a Câmara aprecie, vote, decida. O que não tem sentido é que nós não tenhamos um critério e tenhamos que recorrer novamente à prorrogação de prazo junto ao Supremo Tribunal Federal. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.